Salve, salve galera! Iniciando mais um episódio Conectados Podcast. Aqui a gente fala da construção civil. Então passa fornecedores, construtores, engenheiros, arquitetos. E hoje nós estamos aqui com um grande parceiro. Ele faz parte do nosso grupo de network da construção civil e é um grande empresário no setor de parafusos e alguns complementos que ele vai poder explicar aqui melhor para a gente. Eu estou aqui com o Alessandro da Mofuso. E aí, Alessandro, tudo bem? Tudo bem, João, graças a Deus. Eu agradeço pelo convite, é um privilégio imenso estar aqui compartilhando esse momento importante com você e falar um pouquinho da história da Mofuso, como tudo começou. Muito bom, a gente tentou, marcar aí final do ano, aí naquela correria. Verdade. Mas agora vai, né? Agora vai. As agendas estavam lotadas, fim de ano, muita novidade. Eu entrei também pro Conecta há pouco tempo. Sim. Então foi bastante novidades em um curto espaço de tempo, mas a gente conseguiu conciliar. Show de bola. Bom, a gente sempre inicia assim, Alessandro, contando a história de como tudo começou. Legal. Porém, antes de nós vamos fazer um pouco diferente aqui, porque o seu segmento, além do parafuso, tem outras coisas. Então, se você quiser fazer uma breve apresentação, não da empresa, mas dos produtos que você oferece, e aí a gente vai voltar e você vai contar a sua história, pode ser? Pode sim, João. Porque assim, eu falo Mofuso parafusos. Uhum. Eu, por exemplo, como empreiteiro, sei que você fornece ali aqueles materiais para a gente fazer o drywall, parede de gesso acartonado. Isso. Mas eu sei que a Mofuso tem vários outros Exato. Hoje, produtos. João, a Mofuso ela é composta por 3 empresas diferentes. Cada uma delas ela está estruturada num segmento e uma delas é automotivo. Nós fazemos alguns itens especiais. Eu não digo nem especiais, são itens específicos de aplicação para algumas montadoras e fornecemos para os Tiers 1 e Tier 2. Tier 1 o que é? Por exemplo, tem uma grande montadora, por exemplo, a General Motors. Uma empresa do grupo da General Motors é a Delphi. Então a gente fornece para a Delphi e o nosso componente chega na General Motors através da Delphi. Uma outra empresa do nosso grupo, a gente faz componentes para a indústria de 2 rodas, o setor motobilístico. E a terceira empresa, que é a Mofuso, a gente está numa fase de divulgação, de ascensão, abrangendo um pouquinho mais de alguns itens e resolvemos entrar no segmento de construção civil, mais especificamente construção a seco, por conta de que alguns dados que a gente teve dizem que é um mercado que está numa ascensão muito grande no Brasil. Hoje a construção a seco ela corresponde a uma fatia muito pequena pela falta de mão de obra qualificada. Então nós acreditamos que primeiro vem a necessidade, depois vem a qualificação e depois vem o resultado. Então, visando a gente, quando chegar na fase do resultado, nós já precisamos estar lá qualificados. Então, a gente estruturou a terceira empresa, a Mofuso, e estamos fazendo uma abrangência nesse segmento de fixadores para construção a seco. Iniciamos apenas com fixadores, logo no princípio foram só 3 itens, mas o mercado ele começa a pedir. Então, mas você não trabalha com tal item, coloca tal item, né? Então, além dessa informação verbal que os clientes passavam para nós, a gente também nós sentimos na pele quando o cliente deixava de comprar o parafuso porque eu não tinha algum complemento e ele ia em outro lugar, porque ele queria comprar tudo num lugar só, acabava pagando muito mais caro no parafuso porque lá tinha tudo. Então é óbvio que nós não temos tudo, mas hoje de 3 itens que foram os iniciais, hoje nós já estamos com 16 itens estocados, prontos para abastecer o segmento e hoje isso não acontece mais. Os clientes continuam perguntando, mas e tal item, coloca isso, coloca aquilo. Então a gente tem uma política, por exemplo, muitos clientes desse segmento eles falam, por que a Mofuso não vende placa de drywall, placa de gesso? Então, assim, se eu vender placa de gesso, eu vou me tornar um distribuidor desse segmento. E aí eu iria concorrer com os meus clientes. Entendi perfeitamente. Então, a ideia não é eu concorrer com os meus clientes, é eu fornecer o produto no qual hoje a Mofuso
ela tem um destaque muito bom de condições comerciais, preço, grandes diferenciais de parceria, que quem quiser estabelecer essas parcerias com a Mofuso, nós estamos abertos. Hoje tem muitos diferenciais nesses itens. Então, hoje o grande foco nosso são as construtoras, são os distribuidores, os atacadistas, e também atendemos os varejistas, que são distribuidores pequenos, uma fatia pequena de instaladores direto, né? Tem aquele instalador que ele tem já uma veia empreendedora, então ele fala assim, poxa, por que eu vou comprar o parafuso em tal lugar, sendo que lá custa X, mas eu posso comprar na Mofuso, pelo site da Mofuso, e pagar X vezes 0,6. Então, tem um instalador que tem essa veia empreendedora, que ele gasta uns 5 minutinhos a mais por dia fazendo uma conta, e ele toma a decisão de comprar o parafuso diretamente com a Mofuso, sim. Claro que a gente tem uma política lá para não atrapalhar os distribuidores também. O pedido mínimo é tanto, então ele fazendo o pedido mínimo, ele vai se qualificar para comprar diretamente da Mofuso, pode ser até diretamente pelo site. Como também já aconteceu, João, da gente cadastrar um representante, por exemplo, num estado lá do Nordeste, e as pessoas ficarem com dúvidas, achando que é golpe, achando que é fraude, porque o ticket médio do nosso produto na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ela é quase 50% maior do que aqui em São Paulo. Então deixa eu pegar isso aí. Lá no Nordeste, ele é praticamente o dobro do valor daqui de São Paulo, é isso que eu entendi? 50% mais caro. 50%, tá. Então aqui, se uma caixa de parafuso custar R$10, um exemplo, lá vai custar 15. Exato. Isso o mercado. O mercado, é o mercado que é dessa forma, é isso? Por quê? Você acha que o frete é mais caro para chegar lá? Na realidade, João, existe sim um agravante que é o frete. Mas esse agravante não é a Mofuso que sofre. São todos os nossos concorrentes. Então, por exemplo... E tudo, né? Tudo que está envolvido, não é só o parafuso, né? Por exemplo, hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, mas o maior polo fornecedor industrial do Brasil é São Paulo. A economia do Brasil está em São Paulo. Então, aqui acaba sendo um epicentro de tudo. Então, tudo que tem aqui tem no Nordeste? Tem. Só que para chegar lá e ser comercializado lá tem um custo, tem um preço que alguém vai precisar pagar por isso. Então isso é diluído. Só que a política lá, além desse custo logístico ser diluído, a concorrência lá é muito menor. Então, por exemplo, você pega a Mofuso hoje está em São Caetano. Em São Caetano não tem tantos distribuidores em quantidades de gesso, clientes nossos mais especificamente falando. Então em São Caetano tem 3 distribuidores médios, de médio para grande, e os 3 são atendidos por nós. Então assim, em São Caetano são 3, em São Paulo são inúmeros. Agora no Nordeste existe um para atender um raio de 20 cidades. Então ele não tem concorrência, então ele cobra quanto ele quer. Ele é o distribuidor. Ele é o distribuidor lá no Nordeste. E ele compra com a Mofuso, é isso que eu entendi? Exato, ele compra com a Mofuso. Então, por exemplo, ele foi contatado lá por um representante. Então, lá, quando o representante chegou com os nossos preços, esse distribuidor falou, não, eu quero. Ele até achou que era fraude, que era golpe. Nossa, tá muito barato. Será que é bom? Exato, começaram a duvidar da qualidade, né? Então, o que aconteceu? Esse representante, vendo essa carência do nosso produto lá, o que ele fez? Nós já perdemos 3 representantes do Nordeste que eram representantes, pediram para abandonar a carteira, a pasta, e se tornaram revendedores nossos. Por quê? Hoje ele compra de mim, faz pedidos até que relativamente razoáveis, coloca na garagem da casa dele e ele vende para esse distribuidor de lá. Antes ele representava. Exato. Hoje ele é um intermediário nosso. Intermediário. Ele compra de você. Fala, olha, ele compra de mim. Ele fala, tem aqui R$10 mil, me dá de material. Exato. Aí ele vai lá e faz 20, faz... porque assim, João, eu podia muito bem chegar e falar assim, não, vamos... lá o ticket médio de um item aqui em São Paulo é R$20 o milheiro. Lá é R$30 o milheiro.
Não, então vamos colocar 28 e uns quebrado um milheiro lá. Eu podia fazer isso. Só que o que eu penso, João? A gente tem uma política de manter qualidade com um preço justo. Nós não fazemos e nunca faremos de superfaturar um produto. Então, assim, eu não quero derrubar, desvalorizar o meu produto lá, não. Os custos logísticos estão diluídos no preço que está chegando lá. Está tudo sendo muito bem diluído e todos os clientes do Norte e Nordeste estão recebendo parafuso Mofuso. Então, tem 2 estados brasileiros, Acre e Roraima, que eles recebem produtos Mofuso e lá só existe entrega aérea. Nós temos um contrato com uma grande transportadora aqui em São Paulo, que ela cobre 100% do território nacional, porém, Acre e Rondônia ela faz, mas somente aéreo. Não tem como chegar lá se for rodoviário, não existe, não tem como. Então, para lá, o ticket médio já é mais caro ainda um pouquinho. Só que nesse mais caro, comparado com os nossos concorrentes, que abastecem os distribuidores, nós estamos falando de uma diferença muito grande, João, muito grande. E a gente busca ser conhecido pela justiça da qualidade, pela justiça do preço, pela justiça do cumprimento do compromisso da entrega e daí por diante. Então, assim, seria muito bom, não, bota lá o triplo do preço lá e deixa vender. Cara, a gente não faz isso. A gente coloca um preço justo para vender o produto com a qualidade top no preço justo de mercado. Até o amigo Felipe falou um pouquinho antes, o meu produto ele não é o mais barato, mas também não é o mais caro. Mas eu garanto que ele é um dos melhores. Ele está aí, se falar nível Brasil, ele está entre os top 3 do Brasil. Então, assim, para a glória de Deus, hoje a Mofuso é zero reclamação, desde quando ela foi fundada. Se você entrar no nosso site, você vai ver que em algum ponto do nosso site ou do nosso Instagram ou em alguma mensagem do WhatsApp da empresa está escrito que o nosso objetivo é o atendimento on the job. O que é um the job? Se o João está numa obra sua lá, numa empreitada sua, e você está com uma dúvida de qual é o melhor fixador para utilizar para garantir a segurança de um determinado forro ou de alguma coisa, e você solicitar uma visita técnica da Mofuso, a Mofuso ela vai te dar as informações técnicas que você precisar, ela vai te fornecer instruções de aplicação também, como aplicar o nosso produto, porque não é só vender e você põe a broca na parede, fura, coloca e aperta assim no sentido horário. Não é isso. Até parafuso bom pode quebrar se ele receber um torque acima do que a norma especifica. Então tudo tem limite. Limite máximo, limite mínimo. Se você fizer abaixo do mínimo, ele vai cair ou não vai fixar. Se você fizer além do que a norma pede, além do que ele resiste, ele vai estourar. Então até parafuso bom quebra. Por isso que precisa ter uma conscientização de quem está com a ferramenta na mão, literalmente. E a gente, se precisar, nós temos a equipe, nós vamos à obra, instruímos, ensinamos, ajudamos e explicamos como fazer da melhor forma possível para os nossos clientes. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, assim, ficou claro para mim que a Mofuso, ela é um grupo de empresas. Existem 3. Exato. Existem 3 empresas hoje, 3 nichos, né? Exato. Construção Civil, Mofuso. Para as outras 2 empresas, você usa o mesmo nome, Mofuso, ou outros nomes? São outras razões sociais. Mas porém, o Mofuso é o nome fantasia das 3. Ah, tá. Ficou claro, então. Então, o grupo Mofuso. é Grupo Mofuso. A embalagem para os 3 segmentos é a mesma. Mofuso. Então, assim, um exemplo, o meu cliente da construção civil, ele vai receber o mesmo padrão de embalagem do que o meu cliente automotivo, que exige IATF, ISO 14000 e tudo mais. A gente justamente tem uma planta física, um endereço, um logotipo, um nome fantasia, um padrão de embalagem, um padrão de inspeção, para todos. Os 3 nichos é atendido por esses princípios. Então, ficou claro. Mofuso, então, é o grupo, e aí existe o grupo da construção civil.
Grupo da Construção Civil, que é o nosso mercado aqui, porque a grande maioria que vai assistir a gente aqui está interessado nesse assunto, tá? Perfeito. Construção Civil é o meu público, o seu. O seu não, desculpa que você tem 3. Mas assim, o que me chamou a atenção quando eu falei com você pela primeira vez foi a Mofuso Parafusos, né? O Instagram. Exato. Acho que é isso, né? Que a Mofuso Parafusos é a razão social da construção Mofuso civil. Focada na construção civil. Show. Que foi a primeira vez, eu lembro, como se fosse hoje, no primeiro dia que eu vi seu Instagram, que foi ali próximo do evento, né? Exato, foi às E vésperas. ali, véspera do evento, aí ali a gente tinha a Tatiana fazendo nosso comercial, né? Que hoje ela atende você no novo caminho dela. Uhum. E ali eu falei, Tatiane, vai nesse cliente aqui. Porque eu vi Verdade. ali o Instagram redondinho, eu falei, esse cliente é potencial pra gente, pra ser patrocinador nosso. E aí a gente marcou uma reunião e hoje nós estamos aqui. Só pra gente poder alinhar ali a consciência. Mas para eu entender melhor, antes de pra gente se aprofundar na Mofuso Parafusos, para eu entender melhor, como que você entrou nesse mercado? Porque você é um empresário, pelo que eu já entendi. Uhum. A Mofuso Parafuso das 3 foi a última empresa? Foi a última. É o bebezinho. É o bebezinho. Mas já entendi também que você teve uma visão. Bom, construção a seco realmente ela vai crescer muito no Brasil, né? No mundo já está grande. No Brasil também já é grande, mas existe um grande mercado, né? Exato. Os mais velhos que tinha aquela como que fala? Ideologia de não, bloco, essa galera tá indo embora, né? Os novos já estão vindo com steel frame, né? Exato. Drywall, então eu acredito muito nesse segmento, tá? Eu, João, como empreiteiro. Mas aí você teve a visão e você falou, não, vou entrar nesse mercado. Você acha, faz quanto tempo mais ou menos isso? De quando você teve a visão e aí você foi pesquisar o mercado. Sim. Quanto tempo demorou esse processo? Foi segundo semestre de 2022. Foi quando nós tomamos Pós-pandemia. Pós-pandemia. Na realidade, nós éramos fabricantes, literalmente. Nós tínhamos 16 máquinas de fabricar parafuso. Ah, você começou fabricando. Sim, sempre. E nós já produzimos... Dessas 16 máquinas, eu tinha só 2 que eram focadas num outro nicho de mercado que a gente já atende. E as outras 14 focadas na construção civil, arrepiando, Começou produzindo. assim, fabricando. Comecei fabricando. Mesmo sendo uma concorrência desleal em números com o mercado asiático, João, a demanda era tão grande da construção civil que mesmo com custo mais alto e preço mais alto, na época, a empresa que tinha na época, que a gente utilizava, é a que a gente tem até hoje, é uma das empresas do grupo. A gente ainda vendia com preço mais caro. E foi o meu primeiro start. Falei, poxa, se o asiático ele tem um preço em torno de 35% menor do que o meu. E eu tô conseguindo vender? E eu não tô... Cara, a gente tava trabalhando em 3 turnos, 2 turnos e pouquinho, a máquina virando. Era 14 máquinas o mês inteiro fazendo só 2 itens de parafuso, João. Não parava. E não dava conta. Pra construção. Pra construção civil. Aí entra o quê? O GN25, o GN45? Na realidade, nessa época, João, o meu foco da construção civil, eu só tinha capacidade de carga máquina, né? Para produzir o GN25, que eram as máquinas mais usado. menores. Era o mais usado. E é um parafuso que todo mundo conhece nesse mercado, nesse nicho, como o parafuso 06. É o Shipbird cabeça flangeada 5x35. Então... 14 máquinas, mais ou menos 10 focadas no GN25 e 4 no parafuso 06. A gente não dava conta de atender a demanda. E aí você vendia a embalagem de 1.000, é isso? A gente fazia as embalagens de 1.000. E aí, se o cliente quer 5.000, aí você fazia também 10.000 ou não? É várias de 1.000? Na realidade, a gente atendia por quê, João? A máquina produzia o dia inteiro. Então, o parafuso ia para o tratamento térmico e voltava. Seguia para o tratamento superficial e voltava. Quando chegava um lote lá de 1 milhão de peças. Então, a expedição embalava tudo em caixinhas de 1.000, pegava os pedidos da sequência e já ia separando e entregando. Eu sempre comprei a caixinha de 1.000, por isso que eu te perguntei. A gente nunca conseguiu, nessa época, João, fazer estoque.
Porque saía... Fazendo e vendendo, já estava vendendo. vendido, já estava vendido. É que nem o pão na padaria. Exato. Todo dia chega a galera lá, vai comprando e o padeiro vai fazendo pão. Exato. A gente não conseguia. Certo. Até o momento que... Isso em 2022? 2022. Tá. Aí veio me procurar um empresário do ramo moveleiro do litoral de São Paulo. Uma empresa muito grande, um grupo de empresas, não vou falar o nome aqui, me propôs um negócio muito bom. Aí eu sentei com a minha esposa e falei, vamos pegar das 14 máquinas, se a gente tivesse 30 máquinas, a gente não ia dar conta de atender a construção civil ainda. Ah, tá. Das 14 que a gente está usando, vamos deixar 10 para construção civil e vamos pegar essas 4 aqui, vamos entrar nesse ramo moveleiro, vamos. O cara foi lá foi da minha empresa, na minha sala, minha mesa era do lado da mesa da minha esposa. Ele foi com a esposa dele, fez um pedido comigo, assinou um papel na minha frente, assim, um mega empresário do litoral. E aí vamos trabalhar. 10 máquinas virando pro parafuso moveleiro. Que é outro tipo de parafuso. Perdão, moveleiro não. 10 no construção civil, 4 no moveleiro. Eu falei, eu vou te entregar daqui 4 meses. 4 meses para entregar um pedido grande, que ele queria. Pra você ter uma ideia. E ele concordou. Logo de cara, assim. Mas ele conheceu o seu produto, ele olhou, testou, não? Ele foi na minha empresa, ele conheceu, ele pegou o parafuso saindo da máquina, que ele mediu, ele fez conta. Fez conta. Aí ele foi e colocou o primeiro pedido. Eu pedi 4 meses para entregar, trabalhando as 4 máquinas no full time. E ele aceitou, ele falou, então vamos fazer o seguinte... 4 meses são 4 vezes, são 16 semanas. O pedido era monstro. Ele falou, vamos dividir em 12 parcelas. Eu te pago uma por semana. E 4 meses. 4 meses. Entendi. Ele ainda pôs uma gordurinha para ser... eu te pago uma parcela por semana. Quando chegar a data de você entregar, já vai estar pago. Eu falei, nossa, até ele não estranho. Queria que entregasse antes? Tipo assim... Ele queria que entregasse tudo de uma vez. Tudo de uma vez nos 4 meses. Então ele ia pagar, deixar tudo pago. Ele ia pagando um pouco por semana. Eu entendi. Entendeu? E eu falei, vamos trabalhar. Excelente pra você. Excelente. Matéria-prima para o moveleiro. Ripa. Começamos a trabalhar. Aí chegou o dia dele depositar a primeira parcela, ele estava nos Estados Unidos. Aniversário do filho dele, tinha que dar um Camaro pro filho dele lá, foi para os Estados Unidos. Aí, semana seguinte venceu a segunda parcela, aí não pagou nem a primeira nem a segunda, aí já acendeu a luz amarela. E eu já tinha comprado matéria-prima pro pedido inteiro dele. E daria para mudar ou não? A matéria-prima é diferente? A matéria-prima até daria para usar, só que o item que ele me pediu é um item que era mais fino do que o que eu sempre fiz na construção civil. Então o material já estava trefilado, não tinha como engrossar ele de volta. Ou seja, ou eu fazia aquilo ou jogava fora. Caramba. E aí o cara com desculpa. Aí ele começou a não me atender. Mas você assinou um contrato com ele, CNPJ? Cara, assim, a gente fez um papel, não tinha um papel timbrado dele lá. Mas você tinha o CNPJ dele, pelo menos? Tinha. Aí isso deu... Aí, cara, eu desci, fui lá na empresa dele e falei, como é que tá esse negócio aqui? Ele não me atendeu, se escondeu lá dentro, mandou uma secretária falar que ele tinha compromisso e tal. Aí eu falei, bom, já entendi, foi o cara podia prejuízo. Falar pra você, olha, Alessandro, tive um problema, mudei de ideia. Agora o cara que Só que o interessante disso, João, é que ele veio me processar, dizendo que ele não tinha feito pedido, sendo que na troca de e-mails ele escreveu assim, estou cancelando, depois de tudo isso, depois que eu desci para procurá-lo, querer entender por que ele não tinha pago as parcelas que já tinham vencido, né? Aí no próprio e-mail ele escreveu, estou cancelando o pedido. Aí ele me processou dizendo que não fez pedido, que eu não tinha autorização para produzir nada em nome da empresa dele. Você vai no Gasômetro, é uma das maiores lojas hoje, você vê em qualquer propaganda de TV, até hoje é um grupo muito forte. Caramba. 3 letras. E aí como é que é? Aí ele veio para cima, pediu para fechar minha empresa. Aí o meu advogado entrou no assunto. Só que assim, ele é um empresário muito forte no litoral. E mesmo sem base, ele ganhou o processo lá no fórum do litoral. Meu advogado falou, olha, Alessandro, eu não posso te garantir, mas eu acredito que deve ter rolado um favoritismo por cidade menor. Ele tem uma influência muito grande na Baixada, ele é um mega empresário lá.
Falou, vou pedir recurso e pedir para trazer para o Fórum de São Paulo da João Mendes. Tá bom, tá bom. Pediu, veio para São Paulo, entramos com recurso, ganhamos o recurso, segunda instância. Foi para a terceira. Chegou na terceira, ganhamos a terceira. Aí eu fiz questão, meu advogado, vamos entrar com danos morais, ele te disse isso, ele disse aquilo, ele escreveu isso, ele te humilhou, ele escreveu humilhações para você e está registrado. Eu falei, não, deixa para lá. Eu falei, eu acho que se eu for buscar isso, eu vou estar alimentando o meu ego, e isso é perigoso para um ser humano. Eu não busco eu não. Quem constituiu as minhas empresas não fui eu. Quem criou as minhas empresas foi Deus. Deus me emprestou elas, colocou na minha mão para eu administrar junto com a minha família, e eu procuro fazer da melhor forma possível. Tudo que é feito, vamos entrar nesse ramo, nesse item, vamos importar esse item, cara, a gente ora antes, a gente faz também uma pesquisa de mercado, é viável, não é rentável, não é, o payback em quanto tempo, vale a pena, não vale, a gente faz um estudo disso. Então, não sou aventureiro no que eu faço, não, mas assim, então eu falei para o meu advogado, doutor, não vamos atrás de danos morais. Eu acho que ele já conseguiu entender que ele não... E mesmo ele sabendo, ele conseguiu entender que ele estava errado. Ele já sabia. Vamos parar por aqui, eu só quero encostar minha cabeça no travesseiro. Mas ele teve que pagar? Ele perdeu o processo. Na realidade, eu nem pedi para ele pagar porque não houve entrega de produto. Você pediu para ele a questão de ele te processar também. E, na realidade, foi ele que me processou porque eu gerei um pedido contra ele. Nota fiscal dele. Exato. E como ele falou que ia pagar toda sexta-feira, foram enviados os boletos no e-mail dele. Aí ele não pagou o boleto, o que aconteceu com o boleto? Protestou. Aí foi quando ele veio me processar, dizendo que não tinha feito pedido, isso. Aí fomos para a esfera judicial e, para honra e glória de Deus, foi provado quem tinha razão e quem não tinha razão. Então, assim, hoje a gente está absolutamente tranquilo nesse sentido. Ele continua com a empresa dele lá, ele continua sendo um empresário maior do que ele era em 2022. Quero que ele seja feliz e não desejo mal nem dele nem de ninguém. Literalmente, só quero seguir minha vida, só isso. E aí nessa época, só que isso tudo me trouxe muito dano, João. Imagina, processo. Emocionalmente cansa, né? Cara, aí pós-pandemia, aí eu tinha comprado um monte de matéria-prima, cara. Só para atender o pedido dele foram quase 30 toneladas. E assim como a matéria-prima está pronta, eu não posso devolver para a usina não aceita. Então, assim, isso na época me trouxe um dano financeiro muito grande. E aí eu tive problema com prensistas também, funcionário. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Chama todo mundo aqui. Tá todo mundo despedido. Não, mas a gente tem família. Eu falei, vocês deviam pensar que tem família antes de vocês fazerem o que fizeram. Por quê, João? Um dos funcionários, ele faltou 26 dias seguidos e não deu satisfação. E era um prensista. Eu entendo do procedimento de fabricação na teoria, na prática não. Eu nunca trabalhei no chão de fábrica. Eu já alimentei máquina, já montei, apertei um negocinho, mas ajustar você tem que ter um feeling muito bom, cara. Tem que ser bom. Eu tiro o chapéu para esses profissionais, esses prensistas, que eles são muito bons. Só que infelizmente a gente fica na mão do funcionário. Ele faltou 26 dias. Eu já sabia onde ele estava trabalhando, no meu concorrente. Nossa. Ele pegou todo... Registrado com você, ou não? Registrado comigo. Ele pegou todo o desenvolvimento da minha empresa, levou pro cara de mão beijada. Aí o cara que era meu amigo, é um ex-patrão meu, virou meu concorrente, com o meu funcionário registrado lá trabalhando esses dias, desenvolveu tudo lá e foi embora. Aí eu mandei um telegrama pra casa dele dizendo, olha, se você não se apresentar, vai dar abandono de serviço, né? Aí ele veio, apresentou um atestado de 1 dia de doação de sangue. Aí eu falei, aí isso pra mim foi a gota d'água. Então eu falei, eu posso errar uma vez? Posso. 2 vezes a mesma coisa, só se eu quiser, João. Exatamente. Aí eu falei, não. Aí chamei minha esposa, chamei todos os funcionários, tá todo mundo despedido. Vamos parar, todo mundo despedido. Fechei a fábrica, guardei as máquinas, mas o que você fez com a máquina? Eu quero vender, quero comprar a máquina. Não, as máquinas não é da conta de ninguém que eu fiz com as máquinas. Então fechei a empresa. Aí indenizamos todo mundo.
inclusive até parentes nossos, até hoje a gente fez acordo, todos eles estão devidamente em dia com os compromissos que a gente assumiu. Aí depois que essa turbulência toda passou, eu fiquei intermediando negócios na garagem da minha casa, João. Na minha família. Deixei o meu carro, dormia na rua, na época eu tinha 4 carros, depois fiquei só com um e olha lá. O carro dormia na rua porque na garagem era meu estoquezinho de peça. Então eu ia intermediando um negócio aqui, outro ali, ganhava um negócio. E Deus foi montando a estratégia. Foi dando forma no negócio. E aí quando aquela situação, aquela excitação toda de fechou fábrica, passou. Vamos ficar 6 meses assim, ó. Trabalhei em casa 6 meses, fazia representação de algumas coisas e representava empresas internacionais de fora do Brasil. E foi quando eu falei, agora chegou a hora. Aí eu vendi as máquinas. Com o dinheiro que eu vendi as máquinas, uma parte eu guardei, investimos. A outra parte foi quando eu comecei a fazer as importações. Só que da primeira que a gente fez até chegar literalmente no Brasil... demora um processo, né? Porque o parafuso que eu trouxe primeiro era uma coisa que eu já tinha certeza, não era uma coisa que eu estava entrando. Então foi da indústria motobilística. Ah, tá, você já estava... Então o meu fornecedor na China teve que fazer ferramenta, desenvolver projeto e tudo, e levou um pouquinho mais de tempo. Então do pedido até chegar no Brasil foram 8 meses. Só o primeiro, agora já tem tudo pronto, agora é só replicar. Só aí replicar. Se você pedir todo mês, vai chegar todo mês. Na realidade ele já sabe meu consumo, ele já deixa pronto lá. Caramba, eu sério? só mando uma mensagem no WhatsApp do fornecedor. Mandar tanto. Ele manda a proforma invoice pra mim e tá tudo certo. Então assim, é muito bacana. E aí comecei a importar. Aí foi quando eu falei, tá redondinho, tá, agora vamos sair da garagem de casa. Aí saímos da garagem de casa. Aí fomos procurar o galpão. Só que nisso a Mofuso, o CNPJ da Mofuso Parafusos já estava aberto. Então isso já estava vindo numa crescente. Por quê? Tem uma das empresas que eu representava internacional, é uma trading. E o cara falou, tô com um lote de parafuso GN25 aqui, tal. Eu falei, caramba, tudo meu. Comprei tudo. Você já estava, quando chegou a oportunidade, você estava pronto, né? Você já estava matutando, né? Foi. Comprei tudo. Aí já estava aqui, ou não? Já estava aqui no Brasil parado, porque eu acho que o cliente que ele fez essa importação, por algum motivo, largou ele com as peças lá. E ele me procurou, a gente se trombou, não lembro se eu procurei ele, se ele me procurou, não me recordo ao certo. Mas nos encontramos e ele me ofereceu. Aí eu mandou uma amostra, né? Chegou uma amostra. Testei e falei, o parafuso é bom, né, meu? Aí comecei, faz o seguinte, manda 1 milhão dessas peças aqui, deixa eu sentir o mercado. Aí mandei para um cliente, o cara, top, mandei pro outro, beleza, show de bola, quero mais. Eu falei, quantos tem aí? Tem aqui tem 10 milhões. Manda tudo. Cara, aí tinha parafuso na garagem, no corredor, no quintal, na sacada do meu quarto. Eu ia tomar banho, tinha parafuso na porta do banheiro. Mas agora eu preciso vender isso aqui. Eu preciso vender. Aí, só que vendeu muito rápido. Só que quando a aceitação foi boa, eu lhe falei para ele, a gente não tava... Até então não tava com a marca Mofuso ou você colocou a marca? Tava com a marca Mofuso. Mas embalar já tinha ou não? Então, não especificamente. A gente pegava caixa sem padrão lisa. Que é Mofuso. Tá nome Mofuso. Na época, quando entendi. eu trabalhava na garagem de casa, a gente comprava as caixas sem impressão. Tá. Imprimia as etiquetas na impressora e ia colando na caixa a marca Mofuso. Já ia indo com a marca, então. E já ia com a marca. A marca já estava sendo trabalhada. E aí, quando eu trouxe tudo que ele tinha no Brasil, eu falei, agora eu quero um container fechado desse aqui, mas tem que ser igualzinho. Que aí o cara já tinha toda... Aí ele trouxe. Mesmo cara? Mesmo cara. E nesse meio termo, eu falei, tá vendo esse outro item aqui, traz aqui, faz uma importação desse aqui pra eu testar. Aí ele veio 2 milhões de peças. Quando chegou no Brasil, eu liguei para um cliente, um amigo, que é meu cliente até hoje. Ele é dono de um atacadista imenso aqui em São Paulo, que é focado nesse segmento, é cliente nosso. E ele falou, quanto você faz esse parafuso? Esse parafuso custa tanto. Não tinha nem chegado no Brasil, ainda ia chegar no porto dali uns 15 dias. Ele falou, é tudo meu, pode entregar. Então o material nem tinha chegado no porto, já estava vendido, João. Já estava vendido. Então é uma transação ali, você não precisava receber
Dali você já mandava pro cara. Exato, da garagem de casa. Aí eu falei, quer saber? Esse é o caminho. Vamos já sentir o mercado, já sei o que é, o que não é, aonde dá, onde não dá. Aí foi quando a gente começou a sair da caixinha. Aí fomos pro galpão que a gente tá hoje em São Caetano. Aí vocês foram pro espaço, que até então você estava em casa. Exato. Só que o legal, João, é que assim, tudo isso que eu fui fazendo pro segmento de construção civil foi no paralelo, porque os outros 2 business que a gente tem, eles já estavam, eles permaneceram rodando normal e eu trabalhando na minha casa, cara. Então assim, isso nunca parou. Então eu estava entrando nesse segmento, mas os outros 2 estavam fluindo normalmente. Então assim, se esse segmento não desse nada certo, o que eu ia fazer? Continuar com os outros 2 que a gente sempre teve. Nada ia mudar. Então a gente foi entrando nesse segmento dessa maneira. Paulativamente, um item, testa, manda trading trazer, trouxe, aprovou e tal. Cara, hoje a gente, graças a Deus, a gente tem vida própria, a gente traz tudo pela nossa marca mesmo, pelas nossas empresas. Agora tá para chegar, vai sair amanhã, sai o primeiro container de lá amanhã, já com os parafusos, com a nossa marca, já vai vir embalado de lá. Nossa. Então o processo de embalagem no Brasil embalar, acabou. Já vem na caixinha. Caixinha top, caixinha envernizada por fora, com aquele brilho quando bate a luz. Então assim, a gente estabeleceu uma parceria muito legal com essa empresa lá fora. Então assim, tem coisas que eu comprava de outro fornecedor, eu falei, não, eu preciso ser alguém em algum lugar. É mais ou menos assim, grossamente dizendo, por quê? Eu preciso ser... É mais fácil eu ser um cliente de $10 mil em um fornecedor lá fora do que eu ter 10 fornecedores de $1.000. Eu vou ser... É claro que é só uma maneira vulgar, né? Mas eu vou ser um Zé Ninguém em 10 lugares diferentes. Eu vou ser um clientezinho em 10 lugares diferentes. Então, vamos juntar tudo aqui. Eu prefiro ser um de 10 eu preciso ser importante para alguém. Quando alguém me vê como um importante aqui na América do Sul, eles vão começar a me valorizar. E o legal, João, é que assim, da mesma maneira como você encontrou a Mofuso nas mídias, na internet, eles também estão nos encontrando. Então assim, última semana de dezembro, eu estava no meu escritório, todo mundo parado, de férias. Eu estava lá organizando algumas coisas e tal. Juro pra você, de chinelo, camiseta da Mofuso, meu escritório fazendo as minhas coisas. Toca o interfone, chinês apareceu lá, cara. Nossa. Veio da China. Do nada. Do nada. Eles são assim, cara. Recebi ele. Eu não sei por que eles fazem isso. Me pegou de calça curta. Literalmente, porque eu tava de bermuda. Era calça curta mesmo. Eu vou te contar uma história daqui a pouco. Porque agora você me contando, eles são assim, então. Aí já aconteceu comigo. A princípio, ele levou um presente pra nós. Parecia uma sem caixa... Avisar, chegou lá. Cartão. Eu falo um pouquinho de inglês, né? Embora eu não tenha estudo. Parei meus estudos na 7ª série, mas eu falo um pouquinho, né? É que assim, uma coisa é você falar inglês, eu e você, nós Agora dois somos brasileiros. Outra coisa é eu falar inglês com um americano, que é a língua nativa dele. Agora, você falar inglês com um chinês, cuja língua nativa dele é um mandarim, não é abecedário, são desenhos. Cara, a maior dificuldade é entender o que ele fala. E ele foi sozinho? Ele foi sozinho. Chegou lá, Chegou lá com a cara e com a coragem. Mas peraí, esse cara é o seu fornecedor ou não? É um outro cara querendo te oferecer? É o concorrente do meu parceiro lá. Ui, que loucura. Ele já tinha um compromisso aqui, ele fornece para algumas empresas aqui no Brasil que são concorrentes nossos. Acho que ele já tinha seu endereço e falou, bater lá, vou falar com esse cara. Cara, isso acontece muito, sabe como, João? Por exemplo, eles vêm pro Brasil, vai ficar uma semana. Aí o avião dele mudou o horário, o voo foi reprogramado para amanhã. Pegar uma relação de endereço. Aí ele olha lá e fala, tô aqui perto, eu vou nesse cara aqui. Pegou um Uber, será? Mofuso. Vou bater lá. Vou lá comer pastel flango. Aí ele veio, cara. Do nada. Eu atendi ele. Aí ele chegou lá, eu pensei que era um panetone chinês, uma caixa igualzinho no panetone. Quando a gente abriu, um monte de erva desidratada dentro, eu nem sei o que é isso. Vou jogar fora isso aqui, você quer me matar. Mas é uma erva crocante. Era um presente. Aí cheirava, não tinha cheiro de nada familiar aqui do Brasil. É, outra cultura. Cara, eu peguei uma erva lá, mastiguei,
cara, tem um gosto Não diferente. morreu. Não morri. Então, Um gosto diferente, não sei o que é, mas, cara, bota na água quente lá, um pouquinho de é açúcar. um chá. É um chá. Não me pergunta do que é, que eu não sei, cara. Não tenho nem ideia. Eu te falei isso, cara, porque eu era corretor de imóveis há 20 anos atrás, vai. E na hora que eu tava terminando, não, fazem 16... Menos, porque foi já no final. Se fosse no início era 20 anos, mas já no final da minha trajetória como corretor de imóveis, que eu já tava começando a migrar para ser empreiteiro, eu vendi um apartamento para um chinês. E esse chinês, ele pegou e pediu meu endereço. E na época acho que tinha muita transação de dinheiro, né? Eu acho que ou até hoje deve ter, não sei, entre o chinês. E na época eu ofereci o apartamento para ele, vou pensar. Só que eu apresentei o apartamento no imóvel para ele. O prédio é esse, ele veio no apartamento. E aí o cara sumiu. Aí eu tinha um escritório que era na minha casa. Eu morava lá no Tatuapé, na Zona Leste. Eu não tinha uma imobiliária, só que eu dei meu cartão com esse endereço. Sim. Era minha casa, cara. Eu trabalhava de lá. Determinado dia eu tô lá, o chinês chegou lá, cara. Tudo bem? Aí eu olhei assim, tudo bem? Vim aqui falar com você. Eu falei, meu irmão, o cara não combinou nada, cara. O cara é maluco. E aí o cara chegou lá e falou, quero comprar apartamento. Só que acho que ele foi lá pra ver, pra me estudar, não sei. E aí depois que deu tudo certo, ele chegou com uma sacola de dinheiro. Então eu acho que ele queria saber onde eu morava, ou quem eu era, onde era o escritório. Alguma coisa assim. Sumiu esse cara. Eu acho que eu já até te falei dele, e depois ele queria ele fazia exatamente isso, ele trazia as coisas da China. Entendi. E ele ficou no meu pé durante um tempo querendo trazer alguma coisa para eu vender. Só que eu não tava... E aí eu comecei a iniciar um processo de trazer piso vinílico com ele. Aí ele trouxe a amostra, só que eu não estava pronto na época para isso. Mas foi o que eu falei, não sei, pode trazer, porque eu estava fazendo reforma dos apartamentos. Inclusive o dele acho que foi o primeiro, se não me engano, que eu vendi e reformei. Entendi. E aí eu comprei piso vinílico e era da China. Aí eu falei, acho que isso aqui é bom. Ele, não, então vamos trazer. Eu acho que é um cara que estava cheio de dinheiro e também tinha toda a facilidade, né? De trazer as coisas. Hoje eles veem o Brasil como uma grande potência para eles. Para trazer as coisas. Exato, um grande consumidor do produto deles. Da mesma forma como eles comem muito nosso frango, e é verdade, não é piada não, é literal. Frango. Cara, você não tem noção da quantidade de frango que vai para lá. Sério? Muito frango, muito. Sabia. O trânsito maior de container é os containers de frango voltar, porque vai frango congelado e volta o que nos containers? Aí já traz a mercadoria, é isso? Pode trazer mercadoria. Então fica indo e voltando no navio. Só que tem uma série de restrições, particularidades para você utilizar esses containers, dependendo do que você trabalha, justamente porque eles transportam alimento, né? Então, de repente, você vai colocar alguma coisa química lá dentro. Aí, daqui a pouco, ele volta para lá. Entendi. Tem várias regras. É uma cautela um pouco maior. Mas eu acho que é a política deles aparecer do nada, assim, cara. Acho que é. Porque imagina você sair daqui e fazer negócio com um cara daqui, em outro país. Você vai falar, vou lá ver onde que esse cara tá. Eu acho que é isso. É mais ou menos isso. E eu imagino que, assim, ele foi lá sem avisar. Ver o tamanho, ver seu escritório e foi te estudar. Eu acredito que sim. E ele foi lá e ele me fez algumas... me propôs algo que até seria vantajoso para mim, né? Mas eu falei, poxa vida, eu acho que tem coisa que não é só número, né, João? Então, assim, a gente hoje tem uma parceria muito forte com esse exportador lá. Ele confia muito na gente e a gente muito mais nele. Ele é chinês. Ele é chinês, o meu atual parceiro. E... tudo que eu trago de uma empresa só. Hoje, todos os produtos Monfuso são de um único exportador. Você compra dele. Sim. E aí você faz o processo para trazer. Exato. Que é tipo aquela trade. Mas aí hoje você já faz esse processo, é isso? Sim, 100% Monfuso. Que você aprendeu. Sim. Hoje nós não trabalhamos com trade, importação direta. Porque você aprendeu a fazer já o trabalho, mas você passou por um processo, né? Exato. Porque hoje uma pessoa que não sabe fazer, se for meter a cara para fazer, pode... É um longo caminho, né? É muito longo. Hoje a gente faz tudo pela nossa empresa, radar próprio, importação direta, não tem intermediário mesmo. É por isso que
a gente briga muito, briga é modo de dizer, claro, a gente compete no mesmo patamar. Cara, quando eu digo um concorrente meu hoje, cara, o menor concorrente meu hoje, ele tem em torno de uns 2.500 funcionários. O menor concorrente meu. E nesse segmento. Cara, hoje... No Brasil, você fala? No Brasil. Hoje a Mofuso, a divisão de construção civil, cara, nós temos 7 funcionários. 7. Caramba. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito enxuta e isso tem uma reflexão positiva. Então, assim, a gente tem o nosso galpão onde fica um estoque ali em São Caetano para atender a demanda mais ou menos de 1 ou 2 semanas de entrega e tal, mas o grosso não fica ali. Porque como é que vai entrar um container de 40 pés lá dentro de São Caetano? Não dá. São Caetano é uma cidade praticamente dormitório, João. Ruas estreitas, carro estacionado dos 2 lados. Você não consegue sair de um bairro em São Caetano e ir para o outro bairro em São Caetano sem pegar a ladeira. Então, assim, você imagina um caminhão de uma carreta subindo um container de 40 pés com 30 toneladas nas costas. Como é que ele vai subir uma ladeira em São Caetano? Não dá. Então, a gente tem um espaço, mas aí não é nada assim escrito. É só um espaço mesmo. Ah, vai chegar um container tal dia. Aí a gente vai lá, abre o galpão, o container entra, descarrega. Em meia hora vai embora. Descarrega lá e vai embora. Chega, descarrega e tal. Hoje tem um galpão lá para poder receber. Isso em outro lugar, na zona norte de São Paulo, esse galpão. E o pessoal vai lá, descarrega rapidinho e libera o container. Em São Caetano você não recebe o container. Um container não. Não, porque é área restrita São Caetano. Não sabia. Então o que acontece? Esse translado... vem cá em Santos, é isso? Hoje nós trazemos por Santos. Mas você pode trazer em outros lugares também, ou não? Não. Que aí eu já não entendo. Tô fazendo perguntar pra você, assim, da minha visão. Santos tem a Portuário, aí tem outros lugares por aí. Por exemplo, Rio de Janeiro. Como a Mofuso está estabelecida no estado de São Paulo, o material tem que vir para o estado de São Paulo. Entendi. Então, assim, se eu falar assim... Tem a questão fiscal. Dá pra eu pedir para vir... Pra entregar no Rio, Santa Catarina. Que tem benefícios mas teria que ter uma legais. Empresa lá. Entendi. Por exemplo, se eu falar assim pro meu agente de despacho, que fica lá na China, eu quero que venha pro porto de Itajaí ou Navegantes, Santa Catarina. Que eu ouço falar muito lá, que tá crescendo, que eu acho que é o maior do Brasil, ou não? Não, o maior continua sendo Santos, mas assim, é que lá tá crescendo, é o maior em crescimento. Por quê? Porque o estado de Santa Catarina, ele visa muito ajudar o empresário. Porque ele precisa que empresas vão para lá para gerar serviço, gerar mão de obra e tudo mais. Tem muitas empresas indo para lá também. Tem. Então, assim, se a Mofuso em São Paulo, São Caetano, eu mando vir uma importação para o estado de Santa Catarina, já acende uma luz amarela na Receita Federal. Tem uma coisa errada. O cara tá em São Paulo, ele não pode... Entendi. A não ser que você... mas a gente não precisa entrar nesse detalhe, porque aí acho que vai dar muito assunto. Mas aí teria que ter uma empresa em Santa Catarina. Exato. Tem as coisas entre estados, tem... Exato. Entendi. Então você chega em Santos, que sua empresa está aqui, aí você manda para a empresa, para o seu espaço na Zona Norte, e da Zona Norte você distribui, né? Aí tem o seu espaço no São Caetano, mas não é container. Na realidade... Aí entra os caminhãozinhos... Isso, da Zona Norte, nós vamos com um caminhão menor lá, a gente entra, carrega 5 toneladas e traz para São Caetano. Por quê? Aí você vai fazer sua logística. Exato. Aí a gente alimenta o galpão menor de São Caetano com as entregas da semana seguinte. O que a gente sabe que mais sai, vai deixando lá em São Caetano. Por quê? Tem muito cliente que fala assim, tô com uma obra em tal lugar, posso ir buscar? Pode. O cara aparece lá, rapidinho abre. Aí é nessas horas que ele fala, mas você não tem placa de drywall? Você não tem não sei o quê? Você não tem até ferramenta? Você não, Ele acha que você é uma loja de drywall. E eu não sou um distribuidor de placa de drywall, por exemplo, de ferramentas para drywall. Uma coisa que eles usam muito, aquela desempenadeira da Galo e tal... Eu não tenho. O meu business é o metal, é o parafuso. Mas é porque ele te confunde até não te conhecer. Então, eu procuro me colocar no lugar do meu cliente. Então, o que ele pensa? Puxa, se a Mofuso tem o carro-chefe, o GN25, nesse preço aqui,
qualidade dos caras são top, que eu já comprei, já testei antes de eu comprar mais. Aí agora eles têm um regulador normatizado que pode usar em qualquer obra sem restrição nenhuma. E os caras já têm um preço diferenciado. Pô, vou falar pro cara vender placa também, que com certeza ele também vai ter um preço diferenciado. Só que assim, aí a gente acaba virando uma loja e o foco não é esse. O foco não, por exemplo, se eu montar uma loja, aí já vai ter que ter gente para atender, vai ter que ter caixa, vai ter que ter empilhador, vai ter que ter. Não, sim, é outra estrutura. A estrutura engorda. É. Então assim, hoje investimento também. Na modalidade que a gente tá, 7 funcionários e a gente a gente tá atendendo a demanda. Eu entendi a visão sua. Porque eu, como empreiteiro, quando eu nunca fui em nenhum lugar e eu consumia bem, principalmente no Rio de Janeiro. Quando eu fiquei 6 anos no Rio fazendo obra. Então eu consumia bastante drywall e materiais, parafusos. Eu ia sempre na loja de drywall. Exato. Eu não tinha essa visão. Talvez aí tenha uma brecha para você conscientizar essa galera na internet, por exemplo, de que não vá comprar lá. Porque o cara vai assim, eu fechei 100 metros de forro de drywall. Certo. O cara fala, qual que é o principal? O que ele vai, na cabeça dele é o drywall. E o resto é o complemento. Aí ele vai aonde? Bom, vou lá na loja de drywall. Comprar a placa e o resto. Quantas vezes, cara, eu comprei a placa e nem sabia o custo do que eu tava pagando. O cara na cabeça dele, isso eu já tô te dando uma visão de como o cara pensa. O gesseiro, o empreiteiro. O cara só pergunta assim, quanto tá a placa de drywall? O cara não... Por exemplo, o cara pode colocar uma placa, digamos que um lugar é 30, ele pode colocar no outro a 28, o cara vai lá comprar. Só que aí o parafuso lá de 30 é R$30, um exemplo, e nesse outro é 35. Exato. Entendeu? João, os distribuidores desses componentes que compram conosco, cara, tem distribuidor que coloca uma margem no nosso produto e ganha mais de 300%, cara. Nossa. Juro pra você. Aí, às vezes, a gente está numa negociação com um distribuidor desse. Com alguns eu tenho liberdade, alguns sou eu que trato de vender. Eu não abro mão de atender uns 2 ali, que é só comigo mesmo. Distribuidor. Tá? Distribuidor. Cara, tem distribuidor que é 50 vezes maior que eu. Por quê? Porque o cara, ele tem literalmente todos os materiais. Ele tem tudo para essa linha. Eu não, eu só tenho o fixador. Eu só sou bom nisso. Para falar que eu não tenho só o fixador, a gente colocou fita telada. Agora tá vindo... Tirante você coloca? Tirante, sim, porque eu importo arame. Então você tem mas o tirante que você usa é aquele de arame? Isso. Não hoje assim, eu não importo tirante. Eu importo o arame que fabrica o tirante. Ah, tá. Então a gente... Aí você vende como? Com rolo? Eu vendo dos dois jeitos. Tem cliente, tem distribuidor que compra o rolo e tirante. Tem distribuidor que compra só o arame, só o rolo. Por quê? Porque o tirante, muitos deles têm uma máquina manual. Eles conseguem fazer manual no fundo da empresa e vai fazendo. Então ele compra o tirante, o arame comigo, com um preço diferenciado, e fabrica o tirante no fundo da empresa dele manualmente. Ele põe uma pessoa que nas horas vagas vai fazendo. Então assim, e por que eu tirei o tirante? A gente tem uma máquina que até dobra o tirante lá. Só que eu estava atrapalhando os clientes que compram arame e fazem o tirante. Eu estava atrapalhando eles. E além disso, surgiu um novo item da construção civil que a gente nem divulga isso ainda. Mas sabe aqueles estribos que amarra as colunas? Quando você vai fazer a coluna, tem as ferragens, né, os ferros. Aí tem aquele estribo retangular que você põe que segura os 4 ferros. A máquina, para mim, é mais rentável eu fabricar o estribo. Por quê? Porque eu tenho mais margem, mais rentabilidade importando o aço cru para fazer o estribo. Porque para fazer o tirante tem que ser o aço tratado, normatizado, regulamentado e galvanizado. Para fabricar o estribo não precisa ter nada disso. Nada disso. Entendi, já é uma outra norma. É outra situação. E regulador? A gente tem regulador. Hoje a gente traz regulador, a gente tem uma parceria com uma empresa no Brasil que nos abastece. Temos já desenvolvido no nosso parceiro internacional? Temos. Saiu de lá já? Ainda não. Porque
ele mandou a amostra, a gente analisou, eu pedi para ele mandar um laudo, porque assim, o regulador ele tem uma parte que o aço dele não é temperado, mas ele tem uma lingueta atrás que é onde dobra e entra o tirante, ali tem que ser temperado. O que o fornecedor mandou para mim, atende, testamos, mas eu quero um documento que atesta que atende. Pra você vender em quantidade para construtoras. Hoje, João, a gente está fornecendo 100% dos fixadores para todo o forro daquele arranha-céu que estão fazendo em Balneário Camboriú, lá na... Eu esqueci o nome do projeto. R alguma coisa. Eu fiz a construtora? É. SPBG. SPBG. É nosso cliente. Eu sei que tem 3... FGV. Não, eu sei que tem nos arranha-céu, tem 3 letras assim. É que deve ser outros nomes, talvez. Eu nunca fui lá. Então, a gente fornece hoje 100% dos fixadores. Ele deixou de comprar os fixadores no distribuidor de drywall, que ele compra a placa, que ele compra tudo. E os fixadores ele migrou 100% para nós. Só que essa construtora, eles também são um grupo de construtoras que atua até aqui em São Paulo, no Nordeste. Sim. Então são 5 construtoras. Deve ser um grupo. Eles entraram em contato comigo recentemente. Vou até eles olhar. São fortíssimos. Para o Rio de Janeiro. FG. Eles são fortíssimos, cara. Tanto que até na hora que eu via seu nome, eu falei, nossa, é um clientão. São fortíssimos e detalhe. Eles estão no Brasil todo, mas eles lá em Balneário eles querem fazer os arranha-céus, né? Que lá é permitido. Eles são muito bacanas, uma tratativa muito legal, converso com a parte gerencial deles. Eles são muito bacanas. Então, assim, a gente tá entrando nesse mercado. Então, para atender ele, foi a primeira pergunta que ele fez para mim. Se tinha as normas. O seu produto atende às normas? São todos, porque assim, tem uma grande diferença entre ele atender norma e ser normatizado. Ele pode não ser normatizado, mas atender a norma, ok. Esse produto a Mofuso trabalha? Não. A Mofuso só trabalha com produto normatizado. Que é justamente por isso que são esses princípios que a gente não abandona, que faz com que hoje, para honra e glória de Deus, se você entrar nas nossas redes sociais, a gente tem feedbacks positivos. A gente ganhou uma avaliação de 3 estrelas no Google, porque a transportadora no final do ano, ela atrasou 3 dias a entrega de um cliente numa área rural do Rio Grande do Sul. Mas esse cara comprou o que? Quantidade? Ele é um varejista de lá, é um distribuidor pequeno, uma loja. Então, assim, ele fez uma compra até que boa pelo tamanho dele, que eu vi pelo menos na internet. Ele fez uma compra boa. E ele disse assim, poxa, Alessandro, eu adiei minha viagem para receber o material e estava previsto para chegar aqui no dia, um exemplo, dia 20, já é dia 24 e não chegou, cara. Não, mas o cara tinha que ter uma noção que é final do ano. E a Mofuso até se preocupou, nós nos preocupamos em fazer uma circular, colocar nas nossas redes sociais, no nosso site, informando que devido à alta demanda de entregas não é a minha transportadora, a transportadora que presta serviço para nós. São todas, João. Eles que pagam o frete, o cliente? Não, a Mofuso que paga o frete. Tipo, compra, eu te entrego. Mofuso que paga o frete. Aí você tem um prazo para você entregar ou um prazo para você despachar? Como que funciona? O prazo de embarque que a gente tem é de 24 horas, porque é tudo imediato. Tá, então você mandou. 24 horas. Mandei. Aí ali, cara, não tem o que fazer. A transportadora passa... A não ser que você demorasse para mandar. Não, a transportadora que a gente tem essa parceria, João, ela passa todo dia às 16 horas na nossa empresa e recolhe tudo. Se tem uma entrega ou se tem 50, ela recolhe tudo. Todo dia ela vai e manda pro Brasil todo. Despacha aí de lá, pro Brasil inteiro. Aí os clientes vão recebendo. Entendi. Tem cliente, por exemplo, que tá numa área rural. E aí você não mandou para ele ou alguém da sua equipe o rastreio? Ó, mandei, cara. Entreguei. Na realidade, o próprio cliente, ele recebe o número da nota e ele mesmo rastreia. Então o cara tem que ter consciência. É que ele achou estranho, e nós também, porque fazia 3 dias que estava do mesmo jeito a situação, não mudava. E ele não recebia. Cara, mas se tava lá, foi, né, cara? Foi. Mas o que aconteceu, João? Eu não sabia que era uma área rural que ele estava. Na área rural, o que eles fazem? O centro de distribuição da transportadora mais próximo é na capital mais próxima da cidade dele. E da capital até a cidade dele dava 322 quilômetros. Então tem um carro, o carro vai para lá uma vez por semana, porque é área rural. Então, por exemplo, estava previsto para chegar para ele na segunda,
Mas o caminhão de segunda saiu às 10 da manhã Não e o foi. material que saiu de São Paulo chegou às 4 da tarde e já tinha Ia saído do demorar caminhão de uma segunda. semana. Então ficou pro próximo caminhão da outra Entendi. segunda. Mas ele não deve comprar só com você. Ele deve comprar outras coisas, ele deve saber disso. Sim, é que ele... É que tem gente que às vezes não tem a paciência. Não, mas eu entendi, não é nem a questão de paciência. No caso dele, João, é que ele tinha desmarcado uma viagem. Não era nada assim, vou para um hotel. Não, ele ia viajar com a família para casa dos E ele tios. tinha que receber. E ele precisava receber, por quê? Porque ele estava sem produto lá. Ele acabou comendo bola, esqueceu de comprar ou comprou Deixou pra tarde última demais. hora, não tinha fluxo. Foi. E aí o que aconteceu? Os nossos concorrentes, mesmo que o meu concorrente entregasse mais rápido, o meu concorrente estava de férias, João. Então ele não tinha de quem comprar. Não tinha opção. Não tinha opção. Ou era isso, ou ele ia passar o final do ano tudinho sem peça. E o começo do ano, quando ele voltasse. Exato. Então talvez ele não teria nem recebido até hoje, que é dia 20 já. Né? Não teria nem... Mas que bom que o negócio tá indo numa crescente, né? E eu vejo, assim, muito potencial. Acho que a gente pode dizer só o começo, porque vai crescer. É interessante, eu creio muito nisso, João. Por quê? Teve um pedaço da nosso bate-papo que você falou, os mais antigos, bloco, cimento, tal, né? Mas mesmo na modalidade, vamos falar assim, primária, que é a construção de bloco, concreto forro, e tal, né? ele continua usando forro dentro. É. Pô, esses dias eu fui fazer uma viagem a trabalho, me hospedei num hotel que tem uma rede muito grande. Meu, os caras levantam o hotel, 4 paredes, e lá dentro é tudo parede de drywall. Então, assim, por mais que a obra seja de concreto, ela vai ter uma boa parte dela que vai usar o drywall, construção a seco, vai precisar, mesmo que ela não seja totalmente de construção a seco, que aí já seria o steel frame. Sim, que aí entra, você usa esse tipo de... Você tem esses comprimentos para steel frame também? Tem, a Mofuso já tem os parafusos autobrocantes, que é para fixação de metal, né? Que é metal Sim. com metal, mais estrutura de metal com estrutura de metal. Uma coisa é você fixar perfil com perfil. Outra coisa é você fixar estrutura de metal com estrutura de metal. E hoje a Mofuso já tem parafusos para estrutura com estrutura de metal. Inclusive tá entrando um cara no nosso ecossistema, né? Fala um cara assim, é um parceiro, né? Claro. E ele tá vindo de Minas. Ele vai vir forte, ele quer construir steel frame aqui em São Paulo. E Paraná. A carência é muito grande. Essa é a visão dele. Então acho que ele vai ser de repente um parceiro aí nosso. Sem dúvida. Pra gente poder trabalhar em conjunto aí. Sem dúvida. Vamos bater um papo com ele sim. Assim que ele chegar... Ele vai estar no próximo Conecta. Legal. E vai provavelmente estar no Elite. Bacana. Show de bola. Então, assim, você vê, a gente já foi falando aqui, já deu 1 hora aí de papo aí. Isso parece que foi 5 minutos só. É rápido. E você acabou Você contou meio que resumidamente, né? O início. Foi. Mas eu imagino que você deve ter tido lá atrás uma longa trajetória aí para poder chegar. Mas acho que a mais importante você contou, que é o processo da construção civil. Isso. Que foi quando você viu, né? Você teve uma visão, você foi um visionário, né? Você já estava fazendo ali para os outros setores, mas você falou, na construção civil, a seco, tem um grande mercado. Exato. Mesmo que na época, com o preço acima da concorrência, eu não dava conta de atender a demanda. Então, aí você passou a fazer e mesmo assim você começou a fabricar e depois falou, não, agora eu vou pro próximo passo. Eu acho que é por isso, eu acredito que é por esse motivo que deu tanto certo, João. A gente começou no pior cenário e entramos no pior cenário. Sim. É mais ou menos, teve até uma pessoa que é do ramo de comédia, foi se aventurar na política e falou, pior que tá não fica, né? Exatamente. Cara, então foi mais ou menos assim, eu já estava no pior cenário de concorrência do mercado e não dava conta de atender, mesmo tendo o preço mais caro. Eu falei, opa, então pera lá, né? Aí você começa a avaliar, você começa a buscar informações, começa a se abalizar para você se localizar dentro desse nicho de mercado. Aonde é que eu me encaixo? Aqui ou aqui? Então você precisa procurar aonde é que você vai se encaixar nesse mercado. Porque hoje,
Tem espaço para distribuidor? Muito. Tem espaço para fabricante? Muito. Tem espaço para importador? Muito. Tem espaço para varejista? Muito. Muito. Toda obra, por mais que seja, por maior que seja, o camarada sempre vai falar, meu, esqueci de comprar aquele, um exemplo, saquinho de prego. Ele vai no depósito da esquina e pega o saquinho de 1 quilo de prego. Isso aí eu já fiz muito. Quem nunca, Eu né? já fiz muito. Eu tenho um encarregado que toca minhas obras. Isso. Só que são várias obras menores. E aí fica faltando as coisas. Ele já alimenta, mas mesmo assim falta. E aí quando eu mando comprar o quê? Normalmente eu compro uma caixa. E eu não pergunto o preço, cara. Eu fico imaginando que eu devo pagar R$50 numa caixa de N25, não sei quanto que tá hoje. Até mais. Às vezes até mais. Não sei, é porque eu tenho minha cabeça de quando eu comprava, lá no Rio. Na minha cabeça, na época, acho que era 30 e pouco, mas tô falando de 6, 7 anos atrás. E hoje a gente compra num distribuidor grande, né? Mas que daqui a pouco a gente vai estar comprando com a Mofusa aí. Que eu tô mudando meu foco fazendo menos obra, né? E tocando ecossistema. Sim. Mas a gente acaba comprando picado. E picado sai muito mais caro. É verdade. Mas às vezes é mais rápido, né? Do que num espaço, num estoque. Né? Necessidade. É o mercadinho do bairro. Em vez de ir no grande atacadista, vou na vendinha. Mas a vendinha tem comprado do grande. E aí vai indo. Então existe um mercado gigantesco. Tem espaço, a gente só precisa se localizar e fazer. Se organizar aparecer na internet, como você já tem feito. Né? Então eu acho que vocês vão crescer muito assim. Os meninos esse ano. Os meninos lá do departamento de vendas, eles têm gostado muito, eles estão se aventurando, se lançando nessa questão da divulgação também. Isso tem trazido bastante resultado positivo, sabe, cara? Então é uma coisa nova para mim. Eu não sei se eu digo, eu sou antiquado, não. Eu sou uma pessoa muito reservada. Então, assim, até a gente resolver virar a chave e trabalhar nesse mercado digital, de marketing e tudo mais, eu não digo que eu resistia, mas eu demorei para fazer isso. Então, mas posso te perguntar a sua idade ou não? Claro, por favor. Favor. Eu acho que é mais fácil falar o ano de nascimento. Você nasceu em? Eu nasci em 1982. 82? Eu nasci em 81. A gente tem ali quase a mesma idade, hein? Que mês você nasceu? Eu nasci em abril. Abril? Então eu sou mais velho que você tem que me respeitar, hein? Achei que você era mais velho que eu. Que eu rodei mais sem óleo que você, né? Por isso que eu tô com a carcaça acabada. Não, assim. achei que era um pouquinho mais. Eu nasci em novembro de 81. Então 5 meses, né? 5 meses. Cara, 5 meses de diferença. Então, assim, a nossa geração tem que virar a chave, né? Verdade. A do seu filho já é outra geração. E você sabe que é interessante, João, que até nos outros 2 nichos de mercado, eu falei, não, esses nichos aqui não vai precisar de nada digital, de marketing, nada disso. Cara, esses dias do nada, de madrugada, eu levantei pra orar, assim. E eu sempre, dentro do meu quarto, tem uma mesa de escritório pequena que eu deixo ali, um computador e tal, né? Cara, Deus me mostrou uma coisa, eu levantei, fui lá, peguei um rascunho, marquei, voltei a dormir. Orei e voltei a dormir. Aí no dia seguinte eu peguei meu filho e falei, filho, vem cá. Pede uma reunião lá com o pessoal do marketing, eu preciso conversar com eles um assunto assim que... Então assim, conversei com o pessoal do marketing, expliquei, do outro nicho de mercado que não tem nada a ver com construção civil, e eles, essa semana agora já estão, inclusive essa semana não, depois de amanhã eles vão estar lá já gravando novos vídeos pra gente atingir também esse outro público. Então é isso, cara, porque depois que acerta é só... Exato. É só modelar, cara. Exato. Né? Você viu, você já teve a visão. Exato. Então, quando eu digo assim, que a gente é uma geração, seu filho já é uma outra geração, que eu conheço ele, né? Mando um abraço aí pra ele. Mando, pode E deixar. aí tem a minha filha, que já é a geração de 5 anos. Sim. A minha filha, se ela me ligar agora, até ligou quase agora, eu desliguei. Ela liga pra mim no vídeo. Você vai falar pra ela ligar normal? Não, porque é a nova... É verdade. É o mundo, é a nova geração. É a ficha do orelhão da nossa época, né, João? É a ficha do orelhão. Eu não pego aqui, se eu ligar... Agora, meu pai às vezes ainda dá uma dessa, meu pai. Mas se eu pegar aqui e ligar de vídeo pra minha mãe aqui, ela vai falar, esse cara tá ficando louco. Eu ainda não tenho esse costume, né? Meu pai ainda faz, que meu pai já gosta de uma gracinha, então às vezes ele liga.
Mas assim, são gerações, né? Você falou uma coisa que eu não fazia tempo que eu não pensava. Você ia lá no orelhão. É verdade. Se eu Fila, falar pegar pra uma minha fila filha no de uma orelhão. ficha, cara, ela fala, que é isso? Não vai nem saber o que é. Não vai. Você colocar uma ficha, digitar o número, esperar a pessoa atender. E às vezes a pessoa não tava, deixava o recado, né? É verdade. Pede pro Alessandro ligar, Cara, eu não sei como que eles nem sabem, mas na época não tinha celular. Tinha um orelhão que era pertinho do comércio que eu comecei a trabalhar quando eu era moleque. Cara, eu não tinha... A empresa tinha, naquela época, telefone, tinha ações, valia, era muito caro você ter um telefone fixo. Fixo. O fixo em casa. Ações da antiga Telesp e tal, né, meu? Então era muito caro você ter um telefone fixo na época, né? Então a gente divulgava o número do orelhão em frente. Aí o orelhão tocava, alguém atendia. Não, peraí, mas de onde que é? Você quer falar com o Chiquinho da farmácia? Nossa, Ô Chiquinho, ó, o telefone aqui, ó. No orelhão, cara. É louco, cara. Então hoje assim, pô, por exemplo, eu tenho meu celular particular, tem um que é o corporativo da empresa, tem um que a gente atende, a gente chama de robô lá, que é as chamadas, os leads e tal. Cara, hoje é uma necessidade. É uma necessidade. Por mais que eu me policio para não ser dependente disso... Mas aí eu acho que você tá fazendo certo. Você é o empresário. Aí você contratou lá a Blue Space, que é o negócio delas. Exato. E aí você tem a sua equipe comercial. Então eu acho que você abrindo sua mente para investir e as pessoas tocarem, não necessariamente precisa estar o Alessandro Mofuso, a não ser que você queira, gravando, entendeu? É operação, né? Hoje mesmo, eu até falei brincando com a minha esposa, eu falei, puxa, eu sou muito tímido para algumas coisas, eu sou muito reservado. Eu até falei, olha, eu tô pensando até em pedir pro Arthur vir e tal. Eu falei, não, mas como vai falar um pouco da história? Eu falei, talvez seja necessário eu estar lá. Mas assim, eu sou... Poderia estar os dois. Mas aí a gente pode marcar uma outra ocasião para gravar com ele. Eu não costumo sair eu e ele da empresa. Se eu saio, ele fica. Entendi. Ou se ele sai, fico eu. A gente sempre se reveza dessa maneira. Entendi. Mas eu gostei, assim, demais. Por mais que eu seja tímido, reservado. Não, mas você desenvolve bem, pô. Eu gostei, eu achei Próximo muito passo, bacana. Cortando agora ele, né? Aqui, sua esposa que tá nos bastidores. O próximo passo é você estar no palco com o microfone sozinho. Rapaz. Porque da última vez você tava lá, mas você tava com um monte de gente, certo? É diferente. Era no coletivo. Era no coletivo. Isso te dá mais confiança. Tem um lado um cara aqui, outro ali, né? Você falou. Verdade, agora, o próximo passo é te dar o microfone lá no palco do Connect e falar, Alessandro, o palco é seu. Caramba. Agora é você e a galera aí. Apresenta a Mofuso. Eu vou fingir que tá... Aí eu vou querer trocar a pilha do microfone. Deixa um vídeo aí, você vai ter gravado o vídeo. Aí eu volto depois, falo, puxa, precisei usar o banheiro, acabou a pilha do microfone. Não tem segredo. Ó, você falou agora, você pode ter falado para milhões de pessoas. Você já parou pra pensar que seu neto, daqui a 50 anos, pode estar vendo esse vídeo, cara. Olha como que é as coisas hoje em dia, né? É verdade. Se você tivesse a oportunidade de entrar no YouTube hoje e ver uma entrevista do seu avô, você não ia ver? Puxa, com certeza. Então eu fico pensando isso o tempo todo, cara, né? A gente tá deixando algo aqui que vai ficar pra história. É verdade. Então daqui 100 anos, 200, alguém pode chegar e falar, deixa eu ver o vídeo lá do meu fundador da Mofuso, que hoje é uma empresa com 1000 funcionários no Brasil todo. Tá vendo? Eu recebo. Profetizar. E não é o caminho, certo? É o caminho. Você tá ajudando pessoas. As pessoas vão crescer, a empresa vai crescer e outras pessoas vão ser ajudadas e vai ficar. E quem é o fundador da Mofuso? Bom, joga lá no Conectados Podcast. Vai aparecer. No ano de 2025. 2025, você imagina, há 50 anos atrás. Cara, a internet é isso. É o telefone de orelhão. É verdade. É o orelhão modernizado. Sem fio. Bom, é isso, mas eu gostaria de agradecer aí mais uma vez por você ter vindo aí. A gente teve os problemas de agenda, mas acabou dando certo, né? Sim, sem dúvida. E pra gente finalizar, a gente sempre deixa aí um recado aqui, ó, pra essa câmera aqui. Agora é com você, fica à vontade. Legal. Eu queria primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de ter confiado algo nas minhas mãos, nas mãos da minha família. E queria agradecer ao João, que é o porta-voz, o fundador e o galardoador do empreendimento Conecta, que nos encontrou e a gente começou uma parceria muito bacana, uma parceria de sucesso. Eu acho que a gente nunca pode esquecer a nossa base.
os nossos princípios. Então, se a gente sempre guardar como uma segunda pele e viver os nossos princípios todos os dias nas nossas vidas, o sucesso em todas as áreas, não só profissional, mas também pessoal, emocional, espiritual, em todas as áreas, ele vai ser simplesmente uma consequência, porque a nossa vida ela é constituída de duas fases, plantio e colheita. Se você planta bem, você vai colher ótimo. Se você planta vento, vai colher tempestade. E a palavra ela garante para nós que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Então, assim, não basta só crer, vamos viver os princípios. Porque se a gente tiver isso como um lema na nossa vida, o sucesso, o reconhecimento, quer seja financeiro, em qualquer área, ele vai vir atrás de nós e vai nos alcançar como uma consequência natural. É isso que eu queria deixar para todos vocês aí. Uma linda história, viu? Obrigado, João. Parabéns agradeço. mais uma vez e espero que a gente possa aí seguir juntos aí na parceria Com certeza. durante muito tempo. Com certeza. Já tô de olho no Conecta RJ lá. É isso aí. Esse E daí lá, pra nós e lá é- tem mercado. Se você não for, Nada. vai ser o João como fala, representante da Mofuso. Porque eu Nada. sei que Minha esposa já tá até vendo lá lugar pra gente se hospedar, porque como eu sou mais idoso, cabelo branco, então eu gosto de chegar antes Lá e ir eu- embora depois. lá é assim, lá tem eu sou paulista, né? Só dar uma alongadinha aqui. Sou paulista, mas desde moleque quis conhecer o Rio de Janeiro. Aí quando eu comecei, quando eu tive condição, eu fui conhecer. Aí eu tava em Ipanema com um amigo, eu lembro como se fosse hoje. E olha que curioso, esse amigo hoje também mora lá e Puxa vida. ele era daqui. E eu sentei assim, cara, na frente da praia, eu olhei, falei, cara, eu vou morar nessa cidade um dia. Fiquei apaixonado pelo Rio de Janeiro. Colocou um objetivo. Coloquei um objetivo. Depois de um tempo eu fui pra lá e fiquei 6 anos trabalhando. E nesses 6 anos eu tocava a obra. Então eu rodava o Rio de Janeiro todo, cara. Só que no momento que eu vi que eu já tinha tido a visão do Conecta Constru, eu falei, no Rio de Janeiro não é o lugar pra isso. Eu tenho que estar em Alphaville. Aí eu fiz um processo todo pra voltar pra São Paulo. Mas eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, conheço tudo lá. E essa noite eu perdi o sono à noite, acordei, aí comecei a pesquisar lugares pra ficar lá. Então depois, se precisar de sugestões, Opa, são bem-vindas. mas Recreio dos Bandeirantes é um bom lugar, porque assim, mais barato, tem bons lugares e tá quase de frente com a praia. Nosso evento vai ser na Barra, é uma linha reta, né? Tipo assim, tipo São Entendi. Caetano, Santo André. Entendi. Mas aí é um assunto que depois a gente conversa nos bastidores aí. Sem dúvida. Mas é Obrigado. isso, mais uma vez obrigado aí pela participação. Imagina, eu que agradeço. E vamos em frente aí na nossa parceria. Amém. Obrigado. Valeu, galera!